Hoje, vamos voltar no tempo mais de 3.000 anos para descobrir a verdadeira história da rainha Nefertiti. Ela foi a mulher mais bela e mais misteriosa do Egito Antigo. Mas, de repente, essa super rainha desapareceu sem deixar rastros. Quem foi a misteriosa rainha Nefertiti? Por que ela desapareceu? Será que a múmia dela ainda pode ser encontrada hoje em dia? Para descobrir isso, eu vou seguir uma trilha de pistas nos lugares mais sagrados e secretos do Egito. Vou explorar tumbas escuras, descer um poço de 12 metros de rocha sólida e ficar cara a cara com múmias antigas. Estamos atrás da verdade e vamos ao extremo para encontrá-la. 6 de dezembro de 1912. Os egiptólogos que escavavam a cidade de Amarna fizeram uma descoberta impressionante. Eles ficaram cara a cara com uma das mulheres mais bonitas do mundo, a rainha Nefertiti. Este magnífico busto de pedra calcária pintada logo se tornou um dos símbolos mais famosos do Antigo Egito. Ele também é uma pista de um mistério que mexe com nossa imaginação. Nefertiti significa a mais bela chegou. Mas de onde ela veio? E para onde ela foi? Oi, eu sou Josh Bernstein e estou atrás de uma das mulheres mais enigmáticas e sedutoras da história, a rainha Nefertiti. A maioria dos membros da realeza do Antigo Egito não poupava despesas quando se tratava de exaltar suas vidas. Portanto, você esperaria que uma rainha tão poderosa e bela como Nefertiti tivesse um monumento incrível à sua memória, não é? Mas a vista deste balão me mostra que não há nada no Egito que nos remeta à vida dela, nem à morte. Nem um templo, nem tumba, nem pirâmide. Os arqueólogos encontraram o belo busto em pedra calcária de Nefertiti aqui, nessa cidade fantasma de 3.000 anos. Essa já foi a casa da rainha Nefertiti e de seu marido, o faraó Akhenaton, um dos governantes mais polêmicos de todo o Egito Antigo. Akhenaton chegou ao poder em 1353 a.C. Antes de seu reinado, o centro da vida egípcia e do poder era a cidade de Tebas. Akhenaton e Nefertiti mudaram a capital para mais de 240 quilômetros acima do rio Nilo e construíram uma nova cidade chamada Amarna. Lá, eles deram início a uma nova religião, diferente de tudo que o Egito já havia conhecido. A corte deles ficou muito conhecida por sua riqueza fabulosa, por seus deuses místicos e pelo rei e a rainha jovens e carismáticos. Hoje, a cidade desapareceu por completo, juntamente com quase todos os traços da cativante mulher que fora a rainha. O que teria acontecido com Nefertiti? O arqueólogo Ted Brock vai me ajudar a procurar a rainha Nefertiti. Como vai, Ted? E que lugar melhor para começar do que as tumbas reais de Amarna? Apesar de não ter sobrado muita coisa da cidade acima do solo, há muito a ser visto debaixo da terra. Espero encontrar minhas primeiras pistas do mistério de Nefertiti e de seu marido faraó Akhenaton. Uau! Ted, que lugar é este aqui? Eu pensei em trazê-lo para cá para ver esta tumba. É um sumo sacerdote de Aton chamado Meri-Ré. Meri-Ré? Isso, aquele que ama Ré. É o significado. Entendi. Tem uma surpresa para... Ted explica que dentro desta tumba fechada há um elemento importante da vida de Akhenaton e Nefertiti. Tudo bem, tudo bem? Aqui nós temos uma imagem importante de Akhenaton e Nefertiti. Tem uma lanterna? Estamos cercados por imagens impressionantes do rei e da rainha. Ted me mostra os principais personagens de cada desenho. Akhenaton, Nefertiti... A representação deles está lá em cima. E está escrito Nefertiti em algum Sim. lugar? Pode-se reconhecer Nefertiti aqui pela coroa característica dela. Há também imagens de Aton, o deus do sol, representado como um disco de sol com raios saindo dele. A nova religião de Akhenaton e Nefertiti adoraram a Aton.
E essa revolução religiosa transformou o Antigo Egito. Aqui temos uma versão mais detalhada dos rituais nos templos, focada na família real, fazendo oferendas a Aton. A história dessa nova religião está literalmente cravada nas paredes dessas tumbas, bem como os aspectos mais práticos e até mesmo pessoais do cotidiano deles. Acompanhados por Mary Ré, e estão atirando colares de ouro para ele, que foram removidos. Conseguiram captar cada parte da vida deles, né? É uma representação muito rica da vida e acho que era importante para eles mostrar todos os detalhes. Deve ter sido o primeiro reality show. E tem mais coisa lá fora? Sim. Então vamos lá. Tudo bem, vamos lá. Ted diz que há ainda mais coisas do lado de fora da tumba. Estas estátuas de Akhenaton e Nefertiti estão em um dos monumentos que marcavam os limites da cidade. Ativas, arrostos e outras coisas. Algumas inscrições que falam sobre dividir as tumbas para o rei e a esposa Nefertiti e para a filha mais velha, Meritaton. Então uma tumba cada. É o que parece estar escrito. Então haveria 3 tumbas em algum lugar. Pelo menos 3 tumbas, mas não ficariam tão perto. Não e ficariam? ficam no meio do deserto. É um longo caminho, uma longa caminhada até o vale para chegar lá. Podemos ir até lá? Podemos? É? Então Vamos vamos. lá. As tumbas para onde estamos indo são as dos membros da família real. Elas ficam a cerca de 5 quilômetros daqui. No caminho, Ted me fala mais sobre essa mulher misteriosa. Akhenaton deu a Nefertiti um poder tremendo como rainha. Este busto de pedra calcária é o tributo mais famoso encontrado até hoje. Mas ele levanta algumas questões. Se Nefertiti foi uma das mulheres mais influentes do mundo antigo, por que uma obra de arte tão bela permaneceu inacabada? Pode entrar. Agora estamos entrando na tumba real de Akhenaton, o faraó marido de Nefertiti. Ela foi descoberta na década de 1890, relativamente há pouco tempo, dada sua localização afastada. Quando os arqueólogos a abriram, o conteúdo que eles esperavam encontrar já tinha desaparecido. A mesa de Akhenaton que estava aqui foi roubada, Será que foi roubado? Ou que alguma outra coisa aconteceu? que remetem a Nefertiti. Os arqueólogos que encontraram esta tumba retiraram algumas das obras das paredes para preservá-las. As obras de arte de Akhenaton e Nefertiti são consideradas tão revolucionárias quanto a religião deles. Nenhum outro nobre do Egito foi retratado em tantas cenas de intimidade e afeição familiar. Uau! Bom, Esses painéis ainda estão nesta tumba, na câmara onde Ted afirma que a segunda filha deles foi enterrada. Nefertiti está aqui com uma postura de luto, com as mãos sobre a cabeça. As imagens deles de luto fornecem uma visão rara da vulnerabilidade real. E existem outros membros da família real enterrados aqui? Sim, temos a câmara mortuária de Akhenaton um pouco mais abaixo. Que legal. Finalmente chegamos à câmara mortuária de Akhenaton. O sarcófago dele foi encontrado aqui, esmagado. Coisas lindas. Mas será que Nefertiti foi enterrada aqui também? Muito interessante. É por aqui. Sempre que eu encontro a imagem dela é como se ela estivesse apagada. Tudo que eu vejo são contornos vagos de formato incomum da coroa dela. É ela? Isso mesmo. Parece estar em toda parte, mas não encontramos o sarcófago dela. Não há evidências de que ela tenha sido sepultada aqui. Nenhum monumento fúnebre para ela foi encontrado. Nenhuma representação do funeral dela. Nada que indique que ela esteve aqui. Infelizmente, esta tumba não pode nos dizer mais nada. Mas Ted me deu outra pista de que a múmia de Nefertiti poderia ter sido transportada para uma outra tumba. Parece intrigante. O local fica próximo de um lugar chamado Day al-Bahri, que fica a 240 quilômetros ao sul de Amarna, no Vale dos Reis. O cemitério gigante dos maiores governantes do Egito. Os faraós egípcios eram enterrados em tumbas elaboradas, cheias de riquezas. Mas a tumba que eu quero encontrar guarda uma coisa ainda mais preciosa para os arqueólogos: múmias. A invasão de tumbas era um sério problema no Egito Antigo. Os reis ficavam vulneráveis em praticamente todos os monumentos onde deveriam descansar.
Suas riquezas e restos chamavam a atenção de saqueadores dispostos a descer às profundezas mais obscuras da Terra. Cabia aos sacerdotes proteger as múmias reais. E eles bolaram um plano brilhante. Começaram a trocar as múmias de lugar. Será que foi isso que aconteceu com Akhenaton e Nefertiti? É por isso que as múmias deles não foram encontradas na tumba construída para eles em Amarna? Nigel? Tudo bem? Tudo bem? Oi, Josh. Oi, sou Josh. Nigel Hetherington é um arqueólogo familiarizado com o local. Você tá no lugar certo. Agora. Tá firme? Ele conta que eu vou entrar na tumba subterrânea usando um guincho e um cabo. Vai. Cuidado. É muito perigoso. Esse equipamento já não é mais usado. Puxa um pouco Ficou bom, mais. ficou bom. Aí. Mas eu estou determinado a chegar ao fundo da verdadeira história da rainha Nefertiti. Eu estou atrás de pistas do misterioso desaparecimento da rainha Nefertiti. Já encontrei alguns indícios de como a vida dela era na capital onde vivia, Amarna. E eu descobri uma tumba secreta em Dayalbarri, que me deu algumas ideias do que teria acontecido após sua morte. Segura a corda. Mas não é fácil entrar lá. Como o arqueólogo Nigel Hetherington e eu estamos descobrindo. Devagar, cuidado. Aí. Isso, vai enrolando. Olhem vai aquilo ali. enrolando. Viram? Puxa É um mais guincho. pra cá. Nós seremos içados assim. para Aí, dentro da cuidado, tumba. aí, olha a tábua ali, Agora. cuidado. E eles acabaram de montar esse cabo e disseram que vai funcionar. Vai enrolando, vai. É uma coisa muito rústica. As cordas estão desgastadas e os cintos parecem estar prestes a se romper. Com cuidado. Tá firme? Agora vai. Mas este guincho é a única maneira de entrar nessa tumba. Tem muita gente falando junto aqui. Seria bom saber o que dizem. Vai, tá descendo. O quê? Não tem pressa. Vai devagar. Este poço desce em linha reta numa rocha sólida, Muito bem. com 12 metros de profundidade. Aí, vai indo. Agora. Até os saqueadores mais durões teriam dificuldades para encontrar uma múmia escondida aqui. A corda tá esticada, hein? Muito Cuidado. bem. Segura firme. Opa. Para deixar tudo ainda mais desafiador, os sacerdotes encheram o fundo do poço com entulho, criando mais um obstáculo até o esconderijo das múmias. Muito bom. Estou surpreso que alguém colocou alguma coisa aqui embaixo. Vai o próximo. Oi. Cuidado aí. Está bem cuidado. fresco aqui embaixo, que coisa Cuidado boa. aí. Tudo bem aí? O último obstáculo é uma parede no fundo do poço, fechando o túnel que leva ao esconderijo da múmia real. Vamos ter que bater pra passar. Isso serve para isso? Isso. Tudo bem, é só bater, né? É, só bater e abrir caminho. Hoje ela está fechada por precaução. Mas nós temos uma permissão especial para quebrar essa parede de cimento moderno para ver o que há do outro lado. Opa, foi mal. Só espero que tenha alguma coisa lá. Me sinto como o famoso arqueólogo Howard Carter quando ele descobriu a incrível tumba de Tutankhamon. Ele quebrou uma parede muito parecida com esta. E quando ele olhou lá dentro, ele e seu patrono fizeram uma descoberta que entrou para a história. Uau! O que você tá vendo, Josh? Ah, coisas lindas. Parece o vestiário das meninas. Olá! Bom, mais ou menos. Bom, enquanto quebramos a parede, talvez possa me falar o que tem aqui. Bom, nada agora. Nada? Nada agora, mas, na verdade, esse é um dos achados mais importantes da história da egiptologia. Os reis mais famosos de toda a história do Egito. Reis e rainhas, princesas, Sete I, Ramsés II. Então as maiores estrelas do Egito Antigo foram enterradas aqui, neste lugar. Foram aqui mesmo. Os sacerdotes que os trouxeram, sacerdotes de Amon, os trouxeram do Vale dos Reis e o colocaram aqui por segurança. Ótimo, perfeito. Pode deixar aí. É assim? É difícil entrar sem derrubar o teto. Pode parecer escuro e pouco convidativo, mas as múmias ficaram a salvo aqui por 3.000 anos. É um belo poço. É, sim. Mas só há cerca de 100 anos que alguns pastores de cabras que perseguiam um animal desgarrado encontraram este poço e se aventuraram aqui dentro. Eles corriam o risco de morrer neste poço longo e escuro sem saber o que havia no fundo. Mas eles já deviam saber que a recompensa valeria a pena. E agora, pra tumba. Isso.
Deve ter sido uma experiência bem assustadora ser a primeira pessoa a entrar aqui. É. Descer aquele poço, retirar todo o escombro, quebrar a parede e aí encontrar múmias. Os pastores de cabras praticamente encontraram um baú de tesouro particular. Aqui embaixo. Ah, isso aqui é lindo. E pelos próximos 10 anos, eles venderam artefatos desta tumba no mercado negro. Uau! Nossa! Depois, em 1881, especialistas em antiguidades egípcias rastrearam os artefatos e chegaram a este lugar e vieram pra cá. E elas estavam empilhadas aqui. Literalmente empilhadas por todo esse corredor. Esse aqui, um em cima do outro, sem uma ordem, muito aleatório. Até o teto, espalhadas por todo lugar, muito bagunçado. Em poucos dias, os arqueólogos embalaram as 53 múmias que eles encontraram no esconderijo e as enviaram para o Museu do Cairo para identificação e por segurança. O teto desabou aqui, não foi? É muito perigoso aqui. Isso foi um acidente moderno. Aqui. Mas será que Nefertiti e Akhenaton estavam neste esconderijo? As múmias de Amarna foram encontradas aqui? Não, nenhuma múmia do período de Amarna foi encontrada aqui. Então Akhenaton e Nefertiti podem ter suas tumbas em outro lugar. E talvez múmias também, mas não aqui. É uma possibilidade. As pessoas acreditam que a família de Amarna está junta em algum lugar. Portanto, é possível que as múmias deles tenham sido transportadas assim como essas. Mas onde elas foram parar? Talvez eu possa descobrir mais no Museu do Cairo, para onde as múmias encontradas aqui foram levadas. Então a próxima parada é o Museu do Cairo. Atlã! Pro Cairo. O Museu do Cairo possui a maior coleção do mundo de artefatos egípcios, o que inclui as múmias. Talvez Nefertiti e Akhenaton foram parar lá. A seguir, eu vou descobrir. Eu estou numa jornada para descobrir o que aconteceu com a rainha Nefertiti e seu marido, o faraó Akhenaton. Eu não encontrei a resposta em Amarna, onde ela viveu. Mas a tumba real me deu uma ideia nova. As múmias enterradas lá foram parar no Museu Egípcio do Cairo. Talvez as múmias de Amarna estejam lá também. Então eu vou pro Cairo. Depois de dias no calor escaldante do deserto, é bom estar na água, desfrutando de uma brisa fresca. Este é um veleiro tradicional do Egito, chamado de falua. Este aqui, por coincidência, é chamado de Akhenaton. Espero que com a ajuda do Capitão Gadala, eu possa ir de luxo pro Cairo, à moda antiga, e ver como é viajar pelo Egito através do Nilo. As margens do Nilo. Parece que a vida não mudou muito desde a época de Nefertiti. Até que nos aproximamos do Cairo. Cairo pode ser uma cidade moderna, mas ela guarda segredos bem antigos. Este é o Museu de Antiguidades Egípcias do Cairo. Eles têm tantas relíquias, múmias e obras de arte que só possuem espaço para exibir uma pequena parte. Estou aqui para conhecer o Dr. Nesri Iskander, uma das maiores autoridades do mundo. Oi, eu sou em Josh. múmias egípcias. Prazer. O prazer é todo meu. Vamos lá ver as múmias. Acho que eles vão trazer uma múmia para cá ou vamos entrar. Elas ficam numa sala secreta e o Dr. Nesri liberou o acesso para mim. E é incrível. Essa vai ser a primeira vez que eu vejo uma múmia. Nem acredito que estão trazendo para cá, ao ar livre. Dr. Nesri, o que é isso que estamos vendo? Essa é a múmia de Menoph II. Amenóf II? Isso. Tá. Uau, 3.500 anos de idade. Bom, ele tinha alguma coisa nas mãos? Não encontramos nada com ele. Mas parece que ele... Mas parece que tinha alguma coisa. Parece que ele segurava um cetro. Amenóf II. O Dr. Nesri me disse que ele era o bisavô do marido de Nefertiti. Mas o que é eu isso? já tinha visto. Pode-se observar aqui marcas de varíola no ombro e no pescoço. Ele morreu de varíola. Nós não sabemos, mas ele tem marcas de varíola na pele. Eu posso pegar varíola agora? Não. Não? Certeza? Não tem mais nada. A maldição acabou. Só os restos. Isso aqui é incrível. É como se pudesse falar. Olá! Elas sempre falam comigo. Falam com você? E o que dizem? O que elas dizem? Cuidem muito bem de nós. Cuidem de mim. Cuidem de nós. Uau!
É incrível ver a múmia de um dos parentes de Nefertiti. E há muitas mais múmias de onde essa veio. Tá, cuidado com essa aí agora. Muito bem. Ótimo, Assim, ótimo. com cuidado. Essa é a sala onde guardam as múmias? Estamos embaixo de uma escadaria. Aqui fica parte do tá. acervo. Sim. Eu não acredito. Quantas múmias são artefatos preciosos e estão armazenados temporariamente embaixo de uma escadaria. Cuidado. Uma escadaria! O que torna isto desafiador é que a identificação fica dentro de cada urna. Acha que é esta? Então eles precisam abrir cada urna, ver quem está dentro e depois fechar e aí pegar outra. O museu está construindo salas climatizadas de última geração, mas esses alojamentos temporários permitiram que eu me aproximasse pessoalmente das múmias. Eles vão ter que tirar. Este é Ramsés III. Ramsés III! Eles estão procurando o que eu mais quero ver. Os restos que podem ser do marido de Nefertiti, Akhenaton. Isso. É aquela a múmia? Sim, Perfeito, perfeito. Muito É bem. aquela múmia. É foto... Mas há muita controvérsia quanto a de quem isto realmente é. Eu acho que aqui já tá pronto. Portanto, eu vou pedir a ajuda especializada de alguém que não só está familiarizado com Akhenaton, mas também com Ted Brock, aquele que me mostrou as tumbas de Amarna. Esta é Laila Brock. A Laila é a esposa do Ted e também é egiptóloga. E Laila, você se especializou no crânio que estamos tentando ver. O acesso que eles estão nos dando é muito especial. É, sim, Não é comum. você é privilegiado. E como este crânio ou corpo, que prova esse crânio nos dá hoje? Bom, é claro que todo mundo está curioso para saber se é do corpo de Akhenaton. Então o conteúdo ainda é questionável. Não se tem certeza a quem pertence. Olha, é praticamente o maior mistério da 18ª dinastia. A quem pertence esse esqueleto? E você não vê o esqueleto há quanto tempo? Eu não o vejo desde 86. Já faz quase 30 anos. Isso. Uau. Entendi, parece que estão prontos. Então vamos entrar lá e ver o que tem naquela porta. Vamos voltar para a escadaria. Cuidado onde coloco as mãos. Uau. Só sobrou o esqueleto, não o... Nossa, só o esqueleto? Fazia 30 anos que você não via o esqueleto. Tudo bem. Uhum. Este foi encontrado na tumba 55. É. É incrível chegar tão perto do crânio de alguém que viveu há 30 séculos. E que aparentemente levou seus segredos para o túmulo. Será que este crânio é mesmo de Akhenaton? Em algum momento, as pessoas pensaram que era de Akhenaton? Provavelmente. Né? Existem uma dúvida, né? tantas Ninguém opiniões sabe. sobre isso quanto estudiosos trabalhando no período Entendi. de Amarna. É muito bom saber ainda disso. estamos estudando. E assim vamos continuar. Ótimo, ótimo, perfeito. Então, a Pode deixar quem aí. mais esses restos poderiam pertencer? Laila e Nesri dizem que podem ser os ossos de alguém chamado Semenkaré. A trama se complica. Nem esses especialistas concordam. Parece que Semenkaré foi uma das personagens mais enigmáticas em toda a história do Egito. Não sabemos se é de Semenkaré. Não sabemos muita Ainda não coisa sabem. sobre Semenkaré enquanto indivíduo. Entendi. É claro, existem muitas lacunas. Sim. Semenkaré poderia ser uma das pistas mais importantes para a verdadeira história de Nefertiti. Ele entrou em cena quase ao mesmo tempo que Nefertiti desapareceu. Alguns estudiosos acreditam que Nefertiti possa ter mudado seu nome e ter se tornado Semenkaré. Mas por que Nefertiti precisaria mudar de identidade? Nesri me leva para o caixão onde esses restos duvidosos foram encontrados. Que foi encontrado em uma das escavações na região de Amarna. Identificar os amigos e parentes de Nefertiti provou ser um grande desafio. Claro. Será este o caixão de Semenkaré, Akhenaton ou de outra pessoa? É incrível. Talvez as marcações possam contar uma história que as múmias não revelam. Me diz o que é isto? Bom, esta é a tampa de um dos caixões. A maior parte das evidências foi destruída de propósito. Estou vendo. E mesmo aqui você pode ver por si mesmo. O rosto foi retirado. Eu não consigo entender quem retirou o ouro. Algumas outras pessoas. Depois? Depois. Por quê? Porque sempre tem um contra o outro na política. Ainda estamos estudando. Então desfiguraram ele. Isso. Porque retirando o rosto não saberíamos quem era. Ao remover seu rosto, ele não tinha vida pós-morte e o nome do rei também foi removido. É aqui que o nome deveria estar. Isso. O nome nos diria quem estava aqui. Sim, quem não tem rosto e não tem nome, não tem vida pós-morte. Então alguém entrou aqui, fez esse vandalismo e foi muito específico. Tiraram o rosto, tiraram o nome
E agora não sabemos quem estava aqui. Não, justamente E isso. o que ficava aqui? O cetro? Isso, mas nós não temos. Vocês não têm. Quem fez isso Não. provavelmente levou também. E o nome do rei estaria escrito nele Estaria também. escrito. Ah, uau. Mas eles levaram. Então é um indigente. Sobrou apenas o epitáfio. É uma múmia Isso. indigente, porque não sabemos. Temos um corpo, mas não sabemos a quem pertence. Sabe, isso me incomoda, porque eu tô tentando desvendar a Isso, história. é. E parece que os personagens foram ocultados. Sabe, eu gosto do mistério nessas histórias. Você gosta do mistério. Ele a mantém viva. É, por isso que bom você é perguntar. arqueólogo. É um bom mistério. É incrível. Eu sinto que tenho mais perguntas do que respostas. Isso reforça muito o quão difícil é classificar essas múmias. Importante para a história do Egito, de suma importância. E parece que encontrar Nefertiti é um desafio à parte. Definitivamente, eu preciso de uma nova perspectiva. Um passeio de balão é a coisa mais perfeita para a próxima etapa da minha jornada. 3.000 anos de volta no tempo. Eu vou para o Vale dos Reis investigar mais algumas múmias de Amarna, incluindo a mais controversa de todas. Há uma tumba aqui que data do período de Amarna, e alguns acreditam que pode guardar a múmia da rainha Nefertiti. Para ter uma visão melhor, eu vou até lá pelo ar com o Capitão Bob. Bom dia, Capitão. Bom dia. Oi. E depois eu vou para debaixo do solo com um dos maiores caçadores de múmia do mundo. Lalavina! Eu procurei pela rainha Nefertiti de cabo a rabo no Nilo. Existe apenas um sinal dela na cidade de Amarna, a capital do império. Depois, numa tumba real, eu segui aqueles que transportaram as múmias do Egito até o Museu de Antiguidades do Cairo. Lá eu vi alguns restos que podem pertencer ao marido dela, o faraó Akhenaton. Mas Nefertiti está longe de ser encontrada. Meu objetivo? Desvendar a verdadeira história dessa poderosa rainha e seu misterioso desaparecimento. Agora eu vou tentar uma nova perspectiva. Eu vou sobrevoar o Vale dos Reis num balão de ar quente, porque é sem dúvida o melhor jeito de dar uma olhada neste lugar incrível. Por séculos, os faraós do Egito superavam um ao outro com grandes monumentos e tumbas. Daqui eu vou ter uma noção de como eles competiam para serem lembrados pela eternidade. A tumba para a qual eu estou indo agora não me atrai pelo que eu vejo por fora, é o que está dentro que me impressiona. Ela pode conter a múmia da mais bela rainha do Egito, Nefertiti. A tumba à minha frente é a KV-35. E quem me ajudará a entrar é o Dr. Zahi Hawass, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades. Como chefe do CSA, o Dr. Hawass supervisiona todos os parques arqueológicos do Egito. E como um arqueólogo de campo, ele pode saber mais sobre os segredos dessas tumbas do que qualquer outra pessoa viva. Como Dr. vai? Hawass? A propósito, o nome KV-35 significa Vale dos Reis 35. Cada uma das tumbas aqui tem um número que designa a ordem que foram escavadas. Esta era originalmente a tumba de Amenóf II, o bisavô de Akhenaton, marido de Nefertiti. Após sua morte, os sacerdotes trouxeram vários reis e rainhas do Egito para cá, por segurança. Este lugar é lindo. Mas quando os arqueólogos escavaram aqui pela primeira vez em 1898, não faziam ideia de que essa não era nada além de uma tumba comum. São as múmias. Múmias de verdade. Lá dentro. Você precisa saber que esta parede estava totalmente pintada. E isto estava pintado. Estava coberto. Coberto. Ninguém podia saber que, na verdade, por trás desta porta havia uma coisa. Ninguém. Dentro desta sala foram encontradas 12 múmias. 12? Agora a aventura pode começar. Pode Venha ir. comigo. Vamos nós. Em 2003, outra equipe de arqueólogos apareceu com um palpite de que uma das múmias não era outra senão a rainha Nefertiti. Eles encontraram semelhanças suficientes entre a múmia e a rainha misteriosa para alegar que era a múmia dela. Mas muitos egiptólogos acreditaram que não havia provas suficientes para fazer essa alegação. Como eu aprendi no Museu Egípcio do Cairo, pode haver várias teorias sobre uma certa múmia, quanto existem estudiosos. Vamos começar com a evidência que a última equipe usou para fazer aquela alegação. Alguém disse, essa é a Nefertiti porque alguém cortou a boca e cortar o peito era um ato de desrespeito a ela. E, olha, não há pênis, então com certeza é mulher.
E naquela mão tinha um cetro. Portanto, deve ter sido alguém da realeza que usava um cetro. E a cabeça está raspada porque Nefertiti usava uma coroa e ela tinha orelhas furadas, porque ela usava brincos. E tudo isso diz Nefertiti. Mas será? Muitos estudiosos discordam. Então eu pergunto a Zahri o que ele acha. Olha só a boca. Disseram que chegaram com uma faca e danificaram parte da boca. E também danificaram uma parte do peito. Isso aconteceu porque foi uma vingança. Porque todo mundo odiava Nefertiti. Se você odiasse Nefertiti, se você vivesse há 3.000 anos, Josh, e você odiasse muito Nefertiti e visse a múmia dela na sua frente, você iria mesmo pegar uma faca e tentar fazer isso? Provavelmente cortaria a cabeça toda. Isso, porque se quer se vingar de uma múmia, você destrói a múmia. O segundo ponto. Eles disseram que esta é a múmia de uma mulher. Porque falta alguma coisa. Mas se não há pênis numa múmia, não significa que se trata de uma mulher. Porque o próprio Tutankhamon perdeu o pênis depois que foi descoberto. Depois que ele morreu. E agora, se você olha para a múmia de Tutankhamon, você diz que esta é a múmia de uma mulher? E na verdade, se você olhar para este corpo... E depois temos a mão que estaria segurando o cetro. Disseram que isto fazia parte de Nefertiti, mas eu juro que não entendo como aquilo poderia pertencer a esta múmia. E de quem é? Não é desta múmia. A mão dela é diferente. Então essa mão pertenceu a uma pessoa diferente, porque já existe um braço nela. Isso. Assim sendo, eu diria que eu não acredito nem um pouco que esta é a múmia de Nefertiti. Mas eu quero que ouça isto. O quê? A última peça das evidências, que é a mais importante, fizemos um DNA. Entendi. Descobrimos que esta múmia é uma múmia de homem. Não é uma múmia de mulher. Não é a múmia de Nefertiti. Mesmo. Se esta não é Nefertiti, onde ela está? Sabe, nós arqueólogos, Josh, procuramos no Vale dos Reis, procuramos em Amarna e não encontramos a tumba. Eu não posso responder essa pergunta, mas eu sempre digo que nunca se sabe, pois as areias do Egito podem esconder segredos. As areias do Egito podem revelar evidências importantes sobre Nefertiti. Temos que esperar. Mas o que Zahri disse implica que Nefertiti era controversa, talvez até mesmo odiada por alguns. Eu me pergunto se essa é a razão dela ser tão difícil de ser encontrada. Será que alguém queria que ela sumisse? Mas quem? E por quê? Isto mostra como... Talvez eu aprenda mais na minha próxima parada, o templo da grande rainha Hatshepsut, a primeira rainha egípcia que governou como um rei. Eu soube que a história dela poderia esconder algumas pistas sobre o destino de Nefertiti. Oi, Josh. Os arqueólogos Ted e Laila Brock vão me mostrar o lugar. E quando Hatshepsut viveu? Ela viveu no final do século XVI e início do 15º a.C. Cerca de 100 anos antes de Nefertiti. É, mais ou menos isso. As duas foram rainhas belas e poderosas. Mas aparentemente, Hatshepsut tinha aspirações mais elevadas. Ela se tornou faraó. Ted explica exatamente como ela conseguiu esta façanha bastante incomum. Quando o marido dela, Tutmés II, morreu, o herdeiro, Tutmés III, ainda era muito jovem e não podia exercer o que era seu direito. Então Hatshepsut assumiu o papel como regente para esse rei. Mas depois de alguns anos, dizem que ela, por algum motivo, decidiu se tornar o rei, ela mesma, e governou pelos próximos 20 anos. Isso é fascinante. Toda a história de Hatshepsut com certeza cria um precedente para uma rainha que se tornou o rei e chegou até a governar. Isso é uma possibilidade. Mas como só os homens tinham governado como faraós no Egito Antigo, ela permaneceu no poder se disfarçando de homem. A versão do Antigo Egito de mudança de gênero. Você pode ver que ela veste a regalia real. Ela tem a coroa do Alto e do Baixo Egito, o cajado, o mangal e uma barba falsa. Ah, é? A barba me deixou encafifado. Se é mulher, como ela pode ter barba? Bom, é uma barba falsa. Dá até para ver as tiras aqui do lado para amarrar. Mas e a forma do corpo delas? Não parecem ser corpos femininos. Definitivamente, o formato do corpo é masculino. Então ela ganhou um corpo masculino nas estátuas. E barba masculina. E vejo que tem muita pintura facial nelas. Qual o significado disso? Os homens normalmente eram representados com a pele vermelha escura e as mulheres eram ou amarelas ou rosa.
Então a tinta vermelha escura no rosto, a barba falsa, o corpo masculino, a coroa, os cetros, tudo aponta que foi um rei. Isso mesmo. Será que Nefertiti também governou como rei? Layla tinha me dito que Nefertiti poderia ter usado o nome masculino de Semencaré como um álibi. Será que Nefertiti se reinventou como Semencaré e sucedeu seu marido no trono, assim como Hatshepsut? Isso pode explicar o misterioso desaparecimento do nome dela dos registros históricos. Mas se Nefertiti foi tão poderosa quanto Hatshepsut, por que não existem monumentos, tumbas ou templos erguidos para ela? Barba masculina. Ted me diz que parte da resposta pode estar aqui, nas paredes do templo de Hatshepsut. E segue por toda essa parte. E ali parece que também foi apagado. Isso foi apagado pelo próprio Thutmose III, depois que Hatshepsut morreu, numa tentativa de suprimir a memória de Hatshepsut, como se ela nunca tivesse existido. Em alguns lugares o nome dela foi substituído ou pelo do marido ou pelo do pai dela. É como que vimos em Amarna com as gravuras danificadas de Nefertiti e Akhenaton. Isso, uma ideia parecida de mudar a história, de reescrevê-la, por assim dizer. E isso refletiu no que foi considerado verdade. Será que esta abordagem revisionista da história provocou o possível desaparecimento de Nefertiti? Há provas de que as tumbas de Amarna foram desfiguradas. E o mesmo ocorreu com o caixão que pode ter pertencido a Semencaré ou ao marido de Nefertiti, Akhenaton. Será que Nefertiti foi apagada dos registros históricos também? Mas quem queria tanto fazer isso? E por quê? O lugar para responder a essas perguntas é Karnak, o hall da fama dos grandes nomes do Egito. Isso não é incrível? Olhem só esses pilares. Cada um é o legado de um rei e rainha do Egito e dos deuses que eles representavam. A questão é se eu posso encontrar Akhenaton e Nefertiti no lugar de direito deles. Eu vou visitar alguns dos lugares mais secretos de Karnak. Na minha busca pela rainha Nefertiti, eu já viajei o Nilo, de Amarna até o Cairo, no Vale dos Reis. E tudo que eu encontrei foram alguns vestígios esparsos de que Nefertiti existiu, mas nada parecido com o legado de uma grande e bela rainha egípcia. Se existe um memorial à vida dela, é aqui que eu vou encontrar. Esta é Karnak, parte da antiga capital do Egito chamada Tebas. Durante o reinado de Akhenaton e Nefertiti, o Egito era uma superpotência. E foi aqui, nos templos de Karnak, onde tentavam deixar as suas marcas. Mais uma vez, me junto aos arqueólogos Ted e Layla Brock, que têm me ajudado a resolver esse mistério. Como vai? Oi, Jorge, Bom ver como vocês. Bom ver você também. Senhor, Tudo bem, amigo? prazer. Estão prontos? Sim. Estes são os templos construídos pelos grandes faraós do Egito Antigo. Karnak era o coração da religião deles, onde cada um tentava construir um tributo maior e melhor a seus deuses. Mas falta alguma coisa. Eu não vejo nenhuma evidência de que Nefertiti e Akhenaton construíram um templo aqui. Ted me diz que o porquê está escondido bem aqui, nessa estrutura maciça, um tipo de pilar que foi construído depois que eles morreram. Muitos anos atrás, um trabalho de restauração foi feito aqui e descobriram que o lugar estava cheio de talatat, os blocos de construção que Akhenaton usou para construir o templo dele, utilizado como material de enchimento no interior das paredes dessas duas torres. Tentaram esconder toda a memória de Akhenaton e sua obra, Nefertiti e Aton. Não só apenas apagar, mas enterrar. Porque se essas paredes nunca tivessem caído, nunca saberíamos o que havia Não, dentro. tudo ainda estaria escondido. Estas são as famosas pedras Talatat, os blocos com os quais o templo de Akhenaton e Nefertiti foi feito. Um faraó que os sucedeu literalmente destruiu o templo pedra por pedra. Mas parece que isso não foi o suficiente. O faraó queria que Akhenaton e Nefertiti sumissem para sempre. Nisso, ele escondeu os blocos dentro dos pilares. E durante 3.000 anos, não houve sinal algum da existência do rei e da rainha. Tá trancada. Ela tá trancada aqui. Mais detalhes permanecem trancados neste galpão aqui. Cuidado, acho que vai ter que Pode quebrar. forçar o hein? cadeado, vai. É muito raro alguém entrar aqui, Isso, então... Mas já que eu estou com vocês... Conseguiu. mesmo. Pronto, tá aberta. Vamos lá.
Primeiro as damas. Obrigada, cavalheiro. Ah, de nada. Olhem ali na esquerda. Nossa. Aqui é onde guardam as coisas boas. Essas são todas as pedras importantes, decoradas. São milhares de blocos. Só restaram pedacinhos. É tudo que temos. E não estão guardados em nenhum tipo de ordem. eu vi. É tudo muito aleatório. É como um quebra-cabeças É uma gigante. grande bagunça. Mas perderam a caixa com a referência. Estes blocos guardam a história oculta de Akhenaton e Nefertiti. Eles foram gravados e pintados com imagens que contam a história da vida e do reinado deles. Ela está em pedacinhos. Mas é preciso remontá-los na ordem correta para que este drama seja desvendado como um filme esculpido em pedras. Aqui é Nefertiti, a cabeça dela e o rosto. Ela usa 2 penas na cabeça como uma coroa. A história nesses blocos promete ser um conto épico de como o casal mais famoso no mundo antigo quase foi condenado ao anonimato eterno. Isso aqui, então, é pintura da época? Sim, todas as pinturas são originais. Foi uma tentativa frustrada de apagar a memória de Aton, Akhenaton e Nefertiti. À medida que caminhamos entre os grandes monumentos de Karnak, uma questão ainda permanece. Por que os sucessores de Akhenaton e Nefertiti tentaram aniquilar completamente todos os vestígios do legado deles? O lugar aqui é enorme. E se você quer ter uma bela visão geral daqui, eu conheço uma passagem secreta que podemos usar. Ela vai nos levar lá para cima e poderemos ver o lugar inteiro. Uma passagem secreta? É. Vá na frente. Tudo bem. Ela é cheia de coisas interessantes, como morcegos e talvez cobras e escorpiões. Ai, que legal. É assim que eu gosto de uma passagem secreta. Olhem ali, morcegos. Ai. Não. Opa! O que estão fazendo aqui? Como vão? Ai. Foi divertido. Ai, ar fresco. Um morcego chegou a pousar em mim. Explorar Karnak lançou uma luz sobre o quão importante era a religião no Egito Antigo. Será que isso teve alguma coisa a ver com a destruição do templo? Me diz o que é que eu tô vendo, Ted. Bom, este templo foi construído ao longo de muitas gerações. O salão de colunas de Sete e Ramsés. Nós temos, por exemplo, o obelisco de Hatshepsut, bem ali. Este grande pátio fechado aqui e o pilar onde estamos datam de um período posterior. Cada vez que havia um novo governante, ele ou ela tentava deixar a sua marca construindo um templo aqui. Exato. Tudo pela glória de Amon. Mas Akhenaton e Nefertiti adoravam um deus diferente chamado Aton. E o templo deles, a Aton, teria sido o legado perfeito de um rei e uma rainha que governaram a nação mais poderosa da Terra. Mas outro faraó o destruiu. Se era aqui mesmo onde os reis deixavam seu legado, por que iriam destruir o templo? Bom, Akhenaton fechou o templo de Amon. Eles montaram uma seita rival ao deus Sol, Aton, suprimindo o culto a Amon ao mesmo tempo. Bom, Então eram 2 deuses diferentes. Isso mesmo. Amon e Aton. Exato. Eu suponho que você diria que foi uma vingança da parte do sacerdócio de Amon quando o antigo regime foi restaurado depois que Akhenaton morreu. Eles iriam apagar o nome de Akhenaton e de Nefertiti e suas imagens e demolir seus templos, como se fosse um ato de represália. Então eles eram hereges? Com certeza, eles foram considerados hereges pelas gerações posteriores de Faraó, sim. Quando ele era faraó, sendo faraó, todo mundo respeitava a vontade dele. Sim. E eles construíram esses grandes templos. E todo mundo fingia dizendo, bom, ele é o faraó, nós temos que fazer o que ele quer. Mas quando ele morre, eles dizem, lamentamos, não vamos mais seguir esse Deus. Nosso Deus voltou ao poder e vamos destruir esse templo e tudo mais. Foi mais ou menos o que aconteceu. Então tudo foi um caso monumental de dar o troco. Não é à toa que tem sido tão difícil encontrar a tumba de Nefertiti ou a múmia, ou um simples indício da vida dela. Embora saibamos tão pouco sobre ela, a pouca informação que temos revela uma mulher ambiciosa que fez a nação se curvar a seus próprios fundamentos. Ainda hoje, 3.000 anos depois, a controvérsia ainda gira em torno de Nefertiti e nunca nos cansaremos de contemplar a vida e morte dela. Ela nos mantém maravilhados, atrás de tumbas escuras, escavando ruínas e buscando a verdade para descobrir os segredos da rainha Nefertiti.